continuamos a nossa mesa com a secretária de Educação do Rio de Janeiro, Cláudia Costin. Bom dia a todos e a todas. Me despeço dos dois ministros e fico encantada com o fato de que dois ministros, mais o Ministério da Educação, com um seminário ao mesmo tempo em São Paulo acontecendo, estão discutindo primeira infância. É um fato inédito. Nós gostamos de discutir os problemas, mas gostamos também de discutir, de celebrar os avanços. Aparentemente, né, olha a sincronicidade, o Banco Mundial soltou um relatório de primeira infância soltou hoje, a Academia Brasileira de Ciências soltou um relatório ontem no Rio, hoje aqui em Brasília, dois ministros num seminário que agora foi rebatizado de Criança Cidadã, corretamente, a meu ver. Criança é portadora de direitos hoje, é cidadã hoje, não é amanhã. Isso não quer dizer que não devemos olhar para o futuro dessa criança, mas é hoje que ela tem direitos. E isso significa um clima novo, em que se pensa, sim, que o direito à educação da criança, mas se pensa também que não há possibilidade de se tratar a primeira infância, e vamos ser honestos, não só a primeira infância, a infância, a adolescência e a maturidade, sem um olhar intersetorial, em que fortalecimento de vínculos familiares tenha um papel extremamente importante, toda a questão desenvolvida normalmente nos municípios pela Secretaria de Assistência Social ou Desenvolvimento Social, a saúde, vejo aqui o meu colega Daniel Sorans, do município do Rio de Janeiro, subsecretário de Saúde do município do Rio de Janeiro. Quer dizer, há que haver um olhar intersetorial para a primeira infância e para as etapas seguintes do desenvolvimento infantil. O que me pediram que falasse aqui hoje é sobre o esforço que o Rio de Janeiro vem fazendo, que é um esforço intersetorial, falo em alguns aspectos pelos meus colegas de secretariado, para o desenvolvimento na primeira infância. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho do contexto e da nossa visão. Em primeiro lugar, nós consideramos educação na primeira infância, e nem precisava dizer isso, como a base para um desenvolvimento saudável do indivíduo e isso é fundamental para a educação, o nivelamento de diferenças socioeconômicas no desempenho escolar futuro dessa criança. Há inúmeras pesquisas que mostram que uma criança que recebeu uma atenção adequada na primeira infância, ela terá muito mais chances de sucesso escolar e de futuramente ser um cidadão crítico, plenamente participante na sua sociedade. E aqui eu quero qualificar o que eu chamo de atenção na primeira infância. É fundamental, eu gostei muito da fala da ministra Rosário, é fundamental afirmar com todas as letras o direito à creche. Direito à creche. Há um direito da mãe de escolha, se prefere ficar com a criança ou prefere que ela vá à creche. Mas as famílias que desejam creche têm que ter o seu direito à creche atendido, e isso é inegociável. Inegociável. Então, quando eu falo em atenção à criança, eu vou estar pensando prioritariamente em direito à creche. Respeitado o direito da mãe que deseja ter uma alternativa à creche, se o desejo for da mãe, e não como uma opção de barateamento
do acesso à educação. Em segundo lugar, consideramos que a política pública para a primeira infância, ela deve ser capaz de articular programas e ações de diferentes áreas de conhecimento. Por isso que achei tão interessante o programa do seminário, que trouxe neurocientistas, que trouxe especialistas de diferentes áreas, porque o olhar para a primeira infância tem que ser, como eu já afirmei há pouco, um olhar intersetorial e deve envolver a família. Por vezes ouvi alguns debates, creche ou preparação das mães. As duas coisas. Quem defende, como eu, direito à creche, não acha que isso invalida um trabalho com os pais. Ao contrário, no Rio de Janeiro, como eu vou poder mostrar daqui a pouco, nós ampliamos agressivamente o número de vagas em creches e criamos a escola da família, para preparar mães, pais responsáveis de uma forma mais adequada para todo o cuidado que há que haver com a criança. Então, e a outra coisa que para todos nós que estamos aqui juntos faz todo o sentido, que investir na primeira infância não é gasto, é investimento. Isso é verdade para todo investimento em educação, mas se há uma área que isso precisa ser olhado com uma atenção muito maior, é na primeira infância. E só com isso vamos conseguir construir um desenvolvimento, um futuro mais inclusivo e humano para o Brasil. Agora, deixa eu comentar alguma coisa antes de passar para o próximo, como gestora da política educacional. Nós fazemos inúmeros planos e temos um ideário que informa esses planos. No entanto, há um processo de construção, né? Não dá para... Quer dizer, por exemplo, o Rio de Janeiro nós encontramos com metade da demanda por creche atendida. No dia seguinte, não vai haver prédio, leva tempo para construir, então estamos nesse processo. Enquanto esse processo acontece, há escolhas de políticas públicas a serem feitas. Então, enquanto esse processo não se conclui, e ele deve estar concluído em dezembro de 2012, de ofertar todas as vagas demandadas, nós temos que ter ação afirmativa. Enquanto não há vagas para todos, é o cadastro da Bolsa Família, é as famílias que estão abaixo da linha da pobreza que têm prioridade no acesso à creche. Eu sonho com um tempo em que nós não tenhamos que fazer qualquer forma de sorteio para creche, de vagas em creche, mas enquanto isso se constrói, a visão nossa no Rio de Janeiro é de ação afirmativa, porque senão tudo que a gente fala sobre equidade não será verdadeiro. O que nós encontramos em 2009? Eu tenho horror àquelas visões, antes de nós era o desastre, nós chegamos e consertamos tudo. Não é verdade, havia um processo em curso, e falo com maior tranquilidade que o prefeito anterior era de oposição, e ainda é de oposição ao atual governo. Mas encontramos uma situação ainda de transição da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria de Educação. Então, uma parte do que eu vou apontar são problemas que decorrem um pouco dessa transição. Eu tenho a impressão também de um pouco de não perceber o sentido de urgência, mas alguma coisa havia sido feita, com certeza. A primeira coisa que nós notamos era um enorme déficit de vagas em creche, especialmente na Zona Oeste. No Rio de Janeiro, é a zona de maior crescimento urbano, é para onde estão migrando as famílias. Toda essa movimentação que aconteceu, por exemplo, com as chuvas de abril de 2010, as pessoas migraram para a Zona Oeste, é para lá que o crescimento acontece. Então, nós tínhamos mais ou menos, eu vou poder mostrar daqui a pouco, 30 mil vagas em creche, e uma demanda por cerca de 60 mil vagas. Agora, com um comentário importante. À medida que as creches vão sendo construídas, há a possibilidade, a despeito da transição demográfica, de aumentar a demanda de vagas em creche. Porque as famílias vão vendo
que a creche, já mais qualificada, mais bonita, surte efeito, tem sido positiva? Então, é possível que a gente chegue em dezembro de 2012 e a demanda de creche, a gente atenda 60 mil vagas, mas aumente a demanda por creche. Nós vamos comemorar se isso acontecer. Vamos comemorar porque é sinal que uma atenção mais adequada está sendo dada. Outra coisa é, se passou para a educação, é fundamental haver uma proposta pedagógica para a creche. Sim, acho que a creche e a pré-escola o brincar tem um papel importante, mas se nós achamos que a creche é só um lugar para as crianças ficarem lá brincando, podia ser com assistência social. Há que haver um olhar pedagógico, que não quer dizer enfileirar as criancinhas e dar aulas às criancinhas. Trata-se de um outro olhar pedagógico, um olhar pedagógico próprio para a primeira infância, mas não havia esse olhar. A outra questão é que o Rio, equivocadamente, a despeito da LDB ter estabelecido já há algum tempo que tem que ser professores de educação infantil, ela, em 2008, fez um concurso público para agentes auxiliares de creche, leia-se, cuidadores, né, com formação de nível fundamental, quer dizer, demandava um cargo de nível fundamental, o que reforça essa visão de que se pensava em cuidadores. Encontramos essa situação e encontramos muitos terceirizados ainda nas creches. Nós fizemos uma opção que torna o modelo de atenção um pouco mais caro. Nós decidimos criar o cargo de professor de educação infantil e ter agentes auxiliares de creche. Nós acreditamos que o cuidar e o educar são indissociáveis. E que o agente auxiliar de creche, embora não tenha como cuidar sem educar, ele tem uma ênfase um pouco maior no cuidar, e o professor de educação infantil, sem deixar de cuidar, ele tem uma ênfase maior no educar. E ter os dois profissionais só pode ser útil para aquelas crianças. Então, criamos o cargo, já trouxemos para dentro cerca de 2.000 professores de educação infantil. Fizemos um projeto de lei, aprovamos, já estão atuando nas creches, precisaremos de mais, inclusive. E conseguimos, com isso, ter uma equipe mais qualificada e terminamos com a terceirização, né? São agora concursados. A outra questão é a inexistência que nós tínhamos de um sistema de avaliação e monitoramento. Um comentário breve. A minha especialização é em políticas públicas, especialmente em políticas sociais. Acho que um dos grandes avanços que o Brasil teve nos últimos anos foi justamente o de avaliar as políticas sociais. As políticas sociais são uma área onde há um grande risco de se falar de coisas bonitinhas, charmosas, e não saber qual foi o efeito concreto daquela ação. Na saúde, essa guerra foi vencida. Ninguém é contra se acompanhar os números das endemias, morbidade, etc. Na educação, durante um tempo, houve grandes dúvidas sobre a avaliação. Hoje, raramente se ouve gente contra a Prova Brasil ou contra instrumentos de avaliação que acertem, que afirmem se a criança está aprendendo ou não. Nas situações de primeira infância, evidentemente ninguém vai colocar bebê para fazer prova ou qualquer coisa desse tipo. Mas é muito importante a gente saber se o que nós estamos fazendo leva em consideração o estágio de desenvolvimento daquela criança e se a ação da creche ou de qualquer outra atenção materna leva a uma melhoria no processo de desenvolvimento da criança ou não. Com todos os cuidados que cabem numa situação dessa. Mas não basta avaliar só isso. Indicadores de qualidade institucional de creches.
essa creche dá a atenção adequada? São 2 olhares para avaliação. O Rio de Janeiro optou por ter os 2 olhares. Olhar, por um lado, para o desenvolvimento da criança, e nesse sentido fomos pioneiros em avaliar todos os bebês das nossas creches públicas e conveniadas, mas também ter um olhar institucional. As nossas creches, como é que são os processos de trabalho? Como é que é o tipo de atenção? Os 2 olhares se complementam. A outra coisa, eu acho que era a falta de articulação entre as 3 secretarias. A prioridade, isso se tornou prioridade do governo, acesso à creche e acesso para as mães que não querem creche a outras modalidades de atenção. Só para ter noção do que nós estamos falando, falar de números, nós temos 290 mil crianças de 0 a 3 anos no Rio de Janeiro. Nós optamos por não atender mais crianças com menos de 6 meses. E vou dizer por quê. Porque isso estava prejudicando na amamentação, estava prejudicando no fortalecimento do vínculo mãe e filho. Então, nós decidimos atender a partir dos 6 meses e parar de atender com dias, mãezinhas adolescentes que, brincando, desculpe falar de uma forma um pouco assim, que iam praticamente matricular a barriga na creche, iam com a criança na barriga matricular. Ela precisa primeiro criar um vínculo com essa criança, ela e sua família, como bem colocou a ministra. A população infantil em idade de creche é de 254 mil, o atendimento total hoje é de 84 mil, consideramos insuficiente. Um pouco é a opção das famílias, outro pedaço não é. A nossa meta é chegar a 40% em 2012, com vistas a atender o que está no Plano Nacional de Educação e no Plano de Primeira Infância, que é 50%. Não em 2016, mas já em 2013, provavelmente. O atendimento atual é de 57 mil matrículas, sendo 40 mil em unidades municipais, e 17 mil em conveniadas. Pré-escola temos 74 mil crianças. Já me avisaram que meu tempo está reduzido, mas é só para mostrar que nós temos 283 creches públicas, 109 escolas que atendem creche, que têm unidades dentro que atendem creche, e 178 creches conveniadas. Só para mostrar que a nossa opção é prioritariamente por atendimento em creche pública, não conveniada, sem descartar a possibilidade de parceria com... Desculpe? Está aqui. Mas nossa população é maior, né, também. Nós temos 6 milhões de habitantes. Então, precisa ver. Nossa opção é por creches públicas. A gente considera muito importante. A nossa ênfase, eu vi que o meu tempo está muito pequenininho, mas só para mostrar, que é expansão do atendimento, uma expansão vigorosa do atendimento, e criar, enquanto não atendemos a todos, eu vou pular todos, nós criamos um modelo conceitual chamado Espaço de Desenvolvimento Infantil, que é a política educacional para a primeira infância, um atendimento que integra creche e pré-escola num mesmo prédio. Consideramos que a arquitetura não é um assunto secundário quando se fala de creche. Prédio não educa, mas creche sem qualidade de prédio pode prejudicar, sim, o sol para as crianças, o espaço do brincar, o espaço de socialização das crianças. Um conceito que nós colocamos de biblioteca para a primeira infância, que não é uma sala de biblioteca, é livros em toda a parte em que a criança circula, toma banho, onde os bebês engatinham. Então, tem uma ênfase muito grande na promoção da leitura. E uma sala de primeiro atendimento para os bebês. Deixa eu falar uma coisa sobre as mães que não optarem por creche ou que ainda não tiveram a sua demanda por creche atendida, dado o processo de expansão.
Nós criamos uma modalidade alternativa, inspirada no Primeira Infância Melhor no Rio Grande do Sul, mas acredito que com alguns avanços num certo sentido. Nós, em 2009, lançamos um programa piloto, que hoje está expandido para 5.000 crianças, 50 creches, em que, aos sábados, a criança que não está em creche, vai para a creche, brinca, socializa com outras crianças, com atendimento com profissionais concursados, e os pais depois têm aulas na escola da família. Na escola da família, a mãe aprende como cuidar daquela criança, como estimular o cérebro, como cuidar da alimentação da criança, e isso tem mostrado um resultado fantástico. Então, sim, as mães têm essa opção, ou, enquanto ainda não conseguirem, como segunda opção melhor. A escola da família, só para falar muito rapidamente, ela acontece hoje como vinculada ao cadastro do Bolsa Família. Todas as famílias que estão no cadastro da Bolsa Família e que têm criança em idade de creche, elas recebem uma complementação de renda condicionada ao seguinte: se a mãe escolher a creche, a criança tem que ter 90% de frequência, a mãe tem que comparecer à reunião bimestral que acontece na creche e participar uma vez por mês da escola da família. E aí recebe uma complementação de renda em relação ao Bolsa Família. Se a mãe não tiver optado pelo PIC, ela vai 3 sábados por mês e, com isso, ela não pode faltar, ela ou o marido. Eu falo mãe porque 90% é monoparental. E ela recebe a complementação de renda condicionada a criança não faltar nesse sábado e a frequência na escola da família. Na escola da família, nós damos as 3 secretarias de assistência social, de saúde e de educação estão juntas. Nós produzimos vídeos para o facilitador da roda de conversa poder atuar e material escrito para as famílias sobre cuidado dos bebês. Eu só queria mostrar uma coisa. Ontem, provavelmente, se falou muito do ASQ3. Na aplicação do ASQ3, que a aplicação foi no ano passado, esse ano nós vamos aplicar de novo, incluindo pré-escola, tem um gráfico só que eu quero mostrar para vocês. Um só. Ele reflete o que acontece nos outros. Só para mostrar que o efeito de creche não é secundário. Nós avaliamos em múltiplas dimensões todos os nossos bebês. Ao entrar, aqui tem entrada avaliado antes, porque tem também creche conveniada. Mas ao avaliar os 6 meses, eles estão muito distantes, é a linha azulzinha, a nossa, da média internacional, que é vermelha. À medida que eles vão evoluindo e chegam mais próximos dos 3 anos, eles se unem à média internacional. Aqui eu pus motora ampla, mas o mesmo processo acontece em todas as outras dimensões. O que quer dizer, na prática? Que a creche, eu vou usar uma linguagem de economista, agrega valor ao bebê. Essa criança entra, até porque há no nosso sorteio, a vaga da criança abaixo da linha da pobreza é praticamente garantida, ela entra muito abaixo da média internacional. E à medida que ela continua na creche, aos 3 anos, ela está no mesmo patamar da média internacional. Isso, para mim, foi muito interessante. O que não invalida, e estou terminando com isso, o fato de que a gente deve dar mais passos. Primeiro, junto com a Eliana Bering, que eu vi em algum lugar aqui, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós estamos agora avaliando qualidade de creche, que vai complementar essa avaliação mais geral.
E o desenho, o que nós estamos fazendo agora, junto com as outras secretarias, é o desenho de um programa de visitação domiciliar para todas as famílias mais vulneráveis do cadastro, do cartão da família carioca, que é a nossa complementação de renda. Eu vou mostrar um gráfico, e com isso termino, que é todas as secretarias envolvidas. Nós decidimos visitar o Chile, para conhecer o programa Chile Cresce Contigo, e ver o que nós poderíamos aproveitar. Nós gostamos muito, como fizeram os japoneses no passado, de copiar o que dá certo, adaptando para a nossa realidade e fazendo melhor, se possível. E aqui eu acredito que vai ser possível. Isso está em processo de elaboração, mas a ideia é a seguinte: ao visitar o Chile, as 3 secretarias e mais a Casa Civil, percebemos o seguinte: nós fazemos muita coisa para a primeira infância, mas desarticulado. Há todo um trabalho da Secretaria de Saúde voltado à gestante. Há todo um trabalho da Secretaria de Assistência Social de acompanhamento a essas crianças. Há todo um trabalho nosso com o PIC, com a Escola da Família e com as creches. Mas isso não vinha sendo trabalhado junto. A nossa ideia agora é criar um protocolo único a cada momento. Então, a mãe descobre que está grávida. Então, começa a atenção, que não é só da saúde, é de todos nós. Ensinar essa mãe a aprender a gostar de ler, a ler para o seu bebê, antes mesmo desse bebê nascer. Dar livrinhos para essa criança, para essa mãe. Todo o acompanhamento, desde o enxoval daquele bebê, que a Secretaria de Assistência Social, junto com a Saúde, vem dando, encaminhar para a creche, explicar para a mãe direito suas opções, e aí, ela, a partir dos 6 meses, ela pode ter acesso à creche, ou se a opção da mãe for diferente, ao PIC, e acompanhar bem essa criança. Nossas crianças têm um cenário que ainda é triste. Gostei muito do otimismo do ministro ao falar de que podemos falar de direitos positivos. Eu quero que esse dia chegue o mais rápido possível, em que a gente possa estar falando de como melhorar cada vez mais a educação e a atenção aos nossos bebês cidadãos do presente. Muito